Vamos lá, primeiro ano. Voltei para o nosso segundo momento de hoje. Vamos dar uma relembrada e corrigir as atividades que nós fizemos ontem, tá? Então a gente começou o módulo 10, Minha Escola. Aí nós vimos algumas imagens de escolas bem diferentes da nossa, né? Nessas duas páginas, na 66 e na 67. Depois, nós vimos o que vamos aprender neste módulo 10, não foi? Os conteúdos que nós vamos trabalhar. Aí nós viemos para a página 68, conversamos sobre a escola, que é um espaço de convivência, um espaço coletivo, né, onde várias pessoas diferentes estão juntas no mesmo ambiente, que não são das nossas famílias, né? Nós temos funcionários, nós temos alunos, nós temos professores, nós temos os pais. É uma junção de várias pessoas no mesmo ambiente, e aí a gente chama esses tipos de ambiente de espaço coletivo, né? Aí vimos aqui umas imagens de alunos nos refeitórios, fazendo atividades no pátio, né? Depois na aula de educação física, na biblioteca, trocamos ideias e partimos para as atividades. Então vamos lá, estou aqui na página 70, e aí tinha as atividades 1, 2 e 3 para a gente realizar, certo? A gente aprendeu que independente do lugar que a gente conviva, mesmo se for em casa com a família ou no ambiente coletivo, existem regras, e essas regras nós devemos cumprir, né? Para que todos consigam conviver em harmonia, certo? Então, no número 1, a pergunta era: você já estudou as regras de sua sala de aula? Agora, responda. Quem faz essas regras? Tem alguns lugares que quem faz as regras é somente o professor, tá? Na nossa escola, na sala de aula da tia Bruna, se nós estivéssemos no ambiente escolar hoje, tendo essa aula, o que a tia Bruna ia fazer? A gente ia fazer juntos uma listagem de regras de convivência. Então, não ia ser só eu, tia Bruna, que ia dar essas regras, que ia realizar e fazer essas regras. Nós íamos trocar ideias e juntos nós íamos construir as nossas regras de convivência no ambiente escolar, principalmente dentro da nossa sala de aula, tá? Então, a melhor resposta para esta pergunta do número 1, quem faz essas regras, na nossa escola, com a tia Bruna no primeiro ano, as regras são feitas pela professora e alunos. Foi o que eu coloquei lá, ó. Pela professora e alunos. Eu ia querer a ajuda de vocês para a gente fixar essas regras no ambiente escolar. Combinado? Quem colocou só a professora, tudo bem, mas pode acrescentar aí que vocês, alunos, também iam participar dessas regras comigo. Nós íamos construir essas regras juntos, ok? No número 2, a gente tinha que pintar de azul os quadradinhos que mostram os espaços familiares e pintar de vermelho os quadradinhos que mostram os espaços escolares. Então aqui, na primeira imagem, vocês tinham que pintar de azul porque era um ambiente familiar. A gente vê aqui uma família, pai, mãe e filhinho, né? Todos aqui, o pai, a filhinha com a mãe, eles estão jogando um jogo. E isso aqui parece que eles estão na mesa da sala de casa, enfim, em algum ambiente familiar, certo? Logo ao lado, então vocês pintariam um quadradinho de azul. Do lado a gente vê um laboratório de ciências. Os alunos estão ali junto com a professora fazendo experiências no laboratório de ciências. Vê-se que é um ambiente escolar, um espaço da escola, um laboratório. Então vocês iriam pintar de vermelho. Azul o primeiro, vermelho o segundo.
Lá embaixo, na imagem de baixo, nós vimos uma mesa com crianças em grupo, fazendo uma atividade juntos, né? Numa sala de aula, então é um ambiente escolar, vocês pintariam de vermelho também. E a última imagem, a gente vê aqui mãe e filha, deitadinhas numa cama, provavelmente deve ser no quarto, ou da mamãe ou da filhinha, e elas estão lendo um livro, né, contando história, tem um ursinho de pelúcia ali, um bichinho, não é um ursinho, é um patinho. Então, de azul, um ambiente familiar, um espaço familiar, certo? Então, ficou azul, vermelho, vermelho, azul. E no número 3, a gente tem lá os balõezinhos, que é pra gente trocar ideia, pra gente só conversar. E o exercício é, nas imagens acima, como você identificou cada tipo de espaço? Converse com os colegas e com o professor. Como é que a gente consegue identificar? Pelo ambiente que eles estão, dá para ver que eles estão aqui na primeira e na última imagem. É um ambiente de casa, né? Na primeira imagem parece que eles estão na sala de casa, na última eles estão num quarto, né? E pelas pessoas também, pelo tipo de roupa que eles estão usando. Você vê que nessa imagem aqui de ambiente escolar todos estão de uniforme, né? Com a mesma roupa. Lá no laboratório também, todos usando jaleco para fazer as experiências. Então, a gente consegue identificar os ambientes através dos espaços que eles estão e das pessoas aonde as cenas aparecem, certo? Foi assim que eu consegui identificar qual era cada ambiente, se era familiar ou escolar. Feito essa página 70, nós viramos e fomos para a parte da matemática, os objetos e suas formas. Trabalhamos com os sólidos geométricos, o cubo, o cilindro, o paralelepípedo, o cone e a esfera, certo? Tia Bruna também mostrou o material concreto, o cubo, o paralelepípedo, o cone, a esfera, deixa eu botar a esfera aqui para não girar e cair no chão, e o cilindro, certo? E através desses 5 sólidos nós íamos fazer as nossas atividades, trocamos ideias, quais eram os nomes, né? Se vocês já conheciam, era para a gente olhar o ambiente escolar no número 2 e ver quais objetos da nossa sala de aula a gente tinha parecido com esses sólidos. A gente não está em sala de aula, nós estamos em casa. Aí a tia Bruna deu a ideia de vocês procurarem aí na casa de vocês objetos que lembrassem esses sólidos geométricos, certo? E aí nós fomos para a página 72, onde nós tínhamos que responder no número 1, pegar os sólidos que a gente tem aqui, que a tia Bruna mostrou, os de madeira, certo? E conversar com os colegas sobre esses sólidos. Quais são as semelhanças e as diferenças entre eles. Então, a tia Bruna aqui, através dos sólidos que eu tinha, que eu mostrei para vocês aqui na minha casa, eu fiz as semelhanças. Primeira semelhança que eu botei, todos têm formas geométricas. O cubo lembra um quadrado, né? Aqui tem um quadrado, 4 lados iguais. O paralelepípedo também tem um retângulo e a gente também tem a forma do quadrado. O cone, se a gente olhar lá a parte de baixo, ele tem a forma do círculo, certo? E se olha assim de cima, ele às vezes até lembra um triângulo, mas ele tem um círculo aqui embaixo, que é a parte plana dele. O cilindro também, nós temos aqui uma forma geométrica, que é o círculo. E a esfera também, por mais que ela não seja plana, ela também é redondinha e lembra um círculo. Essa é uma semelhança que a tia Bruna botou. Todos eles têm formas geométricas. Outra semelhança, nesses sólidos, nesse conjunto de sólidos que eu mostrei, que todos eles são feitos do mesmo material e têm a mesma cor, né? Todos são, ó,
de madeira e tem a mesma cor, certo? O mesmo material, a mesma cor. Foi o que eu botei ali no meu livro, eu nem botei cor, botei só que eles têm formas geométricas, como eu mostrei, e embaixo que eles são feitos do mesmo material, no caso de madeira. E nas diferenças, há sólidos redondos e outros não. Nós temos sólidos arredondados e outros não arredondados. Isso já faz uma diferença. Outra diferença, há sólidos com pontas e outros não. Ó, a esfera não tem ponta nenhuma, ela é toda arredondada. O cone tem uma ponta, o cubo tem pontas e o nosso paralelepípedo também tem pontas, certo? Outra diferença. E mais uma que eu botei, que tem sólidos que tem a parte plana, ou seja, retinha aqui, né, que fica em pé. Ó, plano, o cubo também tem a parte plana, o cilindro também tem a parte plana e o cone também tem a parte plana, mas a esfera não tem. Ela não fica em pezinha, né? Ela vai sempre girar. Ela não tem nenhuma parte reta. Ela é toda arredondada, tá? Mais uma diferença. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu escrevi, ó. Há sólidos redondos e outros não. Há sólidos com pontas e outros não. E há sólidos com partes planas e outros não. Sobrou espaço, tá vendo? Como a tia Bruna tinha falado, se sobrar espaço não tem problema. Aí no segundo exercício, a gente observar ao nosso redor que há vários objetos com formas geométricas. Registre o nome dos objetos que se parecem com um cubo. Aí eu procurei aqui na minha casa, achei um dado, o dado lembra um cubo. Paralelepípedo eu botei uma caixa de sapato. Cilindro eu botei um copo. Cone eu botei um funil. E a esfera uma bola de futebol. Esses foram os objetos que eu achei na minha casa com formas geométricas. De cubo, paralelepípedo, cilindro, cone e esfera, tá? E aí, para terminar a atividade de casa de ontem, vocês iam fazer perguntas para um adulto que mora com você e registrar as respostas, certo? Mesmo eu sendo adulta, eu peguei um outro adulto aqui da minha casa, conversei com a minha mãe e a gente trocou ideias sobre essas atividades. Na letra A estava assim: você se lembra de alguma regra de convivência da escola que você estudava? Qual? A minha mãe lembrava e ela botou aqui que uma vez na semana era para cantar o hino. E aí eu fui e registrei aqui o que ela me falou. Na letra B, que espaços escolares havia na sua escola? Aí ela me falou pátio, coordenação, salas de aula, laboratórios de ciência. Eu só não escrevi tudo, eu botei etc, porque ela me falou vários ambientes. Não ia dar para escrever nessas 3 linhas, eu botei só esses, tá? E na letra C, qual era o espaço escolar que ela mais gostava? Ela me disse que era o pátio, porque lá ela tinha aula de educação física, porque lá ela conseguia brincar com os amigos dela livremente na hora do recreio, porque no pátio ela conseguia conversar com os amigos que eram de outras turmas. Foi o ambiente que ela me disse que mais gostava. E aí, número 2, eu tinha que botar assim, ó. Os espaços que a pessoa citou na atividade anterior são os mesmos da sua escola? Escreva uma diferença e uma semelhança. Então, alguns espaços sim, outros não. Aí, de semelhança, a tia Bruna botou o pátio. Na nossa escola também tem um pátio, igual na escola que a minha mãe estudou. E uma diferença, eu botei o laboratório de ciências. O Braga Carneiro tem um laboratório de ciências, mas não é no nosso prédio do 31, no Braguinha. É no Bragão, lá no 48. Então, bem ou mal, é uma diferença, porque na nossa parte da escola, lá no nosso prédio, não tem um laboratório de ciências. Então, essa foi a diferença entre a nossa escola e a escola que a minha mãe estudava, tá?
E no número 3, vocês iam observar o quarto de vocês, escolher um objeto que tinha uma forma parecida com um paralelepípedo e desenhar numa folha à parte e escrever o nome dele. Essa era uma atividade pessoal e eu continuo esperando fotos ou vídeos do objeto do quarto de vocês. Combinado? Quando puderem, mandem para eu ver e mostrar aqui nas nossas aulinhas, como eu já fiz com outros alunos. Tá bom? Então hoje agora vamos começar a atividade do dia, página 74. Amigo de papel? Uma pergunta, afirmação. Amigo de papel? Vamos ver essa história do que se trata. Em sua escola, você tem diferentes colegas, mas sem dúvida, nenhum deles é de papel. Como que você imagina que seria um amigo assim? Acompanhe a leitura do professor e conheça agora a história de Patrícia. Então vamos lá para a história? Vou ler o de olho no texto, acompanhe a leitura com o professor. Nosso texto sempre começa na bolinha, vai até o final da linha, o nosso termina na outra página, tá? Então é página 74 e 75. Vou começar a ler então. Meu amigo de papel. Era domingo e uma chuvinha chata prendia todo mundo dentro de casa. Ai, 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 lamentava-se Patrícia. Vou passar o domingo todo sem nada para fazer? E eu? Intrometeu-se uma vozinha. Por que você não se ocupa comigo? Que vozinha era aquela? Patrícia olhou para todos os lados. Quem estava falando com ela? Ela estava sozinha no quarto. Seria um fantasma? Não era um fantasma. Em cima da mesa, um livro falava feito gente. Ela, a carinha dela. Você fala? Eu faço qualquer coisa, Patrícia. Riu-se o livro. Comigo você pode fazer o que quiser. Que negócio é esse de dizer que não tem nada para fazer? É justamente nessas horas que eu posso levar você em viagens maravilhosas, para qualquer lugar, para qualquer tempo. Venha sonhar comigo. Patrícia pegou o livro e, aos poucos, agachada no tapete, foi se esquecendo da vida. Até que lá de fora a voz da mãe veio despertá-la. Patrícia, vem aqui um minuto. Sem levantar os olhos do livro, a menina respondeu. Agora não posso, mãe, estou muito ocupada. Quem escreveu esse texto foi Pedro Bandeira, no livro Meu Amigo de Papel, e está disponível no site aqui, ó. É só botar esse site aqui na nossa internet que vocês conseguem acessar esse livro, esse texto bem legal do Pedro Bandeira, que é esse senhorzinho aqui, que está no nosso box, e eu vou ler um pouquinho das informações dele para vocês, tá? Pedro Bandeira nasceu em Santos, no estado de São Paulo, em 1942. Ele é escritor de livros infantis e juvenis, além de já ter atuado como jornalista e ator. Entre seus livros infantis estão O Fantástico Mistério de Feiurinha, Por Enquanto Sou Pequeno, O Dinossauro que Fazia Au-Au e Malas Aventuras. Malas Aventuras. Alguns livros famosos do Pedro Bandeira. Certo? Então, depois desse texto que diz pra gente que o livro é um nosso amigo de papel, que através dos livros de história a gente pode viajar para onde a gente quiser, a gente pode ser quem a gente quiser, né? Basta usar a criatividade e a imaginação que a gente vai longe. A tia Bruna, quando começa a ler um livro, eu fico tão absorvida pela história que eu consigo me ver dentro da história. Em algum lugar eu me vejo ali, eu acho que eu estou participando, eu acho que eu faço parte daquela história ali também. Eu adoro. Toda vez que eu leio um livro diferente, eu aprendo coisas novas, eu vou para lugares novos e diferentes
e a gente pode usar a imaginação e ser quem a gente quiser, né? Então, depois disso, vamos trocar ideias. Quem é o amigo de papel? No número 1. Quem era o amigo de papel de Patrícia? Era o... Muito bem! Quem falou livro, ó, show de bola! O amigo de papel da Patrícia era um livro que falava com ela, né? O livro, no número 2. O livro convidou Patrícia a sonhar junto com ele. O que significa sonhar nesse trecho? É dormir e ter um sonho? Não. Sonhar é entrar na história junto com ele. É sonhar acordado, é imaginar, é criar as coisas da história na nossa cabeça, né? E aí a gente entra numa viagem, num sonho. Só que a gente não precisa dormir para sonhar desse jeito. A gente sonha acordado através da nossa imaginação, certo? E na questão número 3, Patrícia disse que não iria até a mãe porque estava ocupada. O que ela estava fazendo quando a mãe o chamou? Ela estava lendo um livro. Ela estava junto com seu amigo de papel, conhecendo uma nova história, sonhando aquela história ali. E aí ela estava ocupada e não podia parar para atender a mãe dela, né? Então, pessoal, feito isso, lemos a história, trocamos ideias. Se vocês falaram alguma coisa a mais aí que a tia Bruna não falou, manda para mim, que eu quero saber, tá? E aí agora a gente parte para as atividades baseadas no texto Amigo de Papel. No número 1, escreva o título da história. Já fizemos isso em algumas atividades, então a gente volta lá. Aonde que é o título mesmo, hein? Que a tia Bruna sempre fala? Lá na bolinha. Então basta vir aqui na bolinha e copiar o título do texto Meu Amigo de Papel. Se você lembrou do nome e quer escrever sem voltar lá e sem copiar da bolinha, você pode pensar palavrinha por palavrinha e ir escrevendo aqui do seu jeitinho. Meu Amigo de Papel, tá? Número 2, quem é o autor? Tá lá no nosso box, né? É só copiar também. Se quiser escrever sozinho para ir treinar a escrita, melhor ainda. No número 3, o amigo de papel conversou com Patrícia. Quem é ele? Já falamos sobre isso também. Quem é o amigo de papel? Só botar lá. No número 4, o que Patrícia descobriu depois dessa conversa? Aí a gente volta lá, ó. Lá no final do texto, ó, tem um monte de coisa. O que ela descobriu? O livro falou para ela, ó, comigo você pode fazer o que quiser. Que negócio é esse de dizer o que não tem para fazer? Nessas horas eu posso levar você em viagens maravilhosas para qualquer lugar, para qualquer tempo. Vem sonhar comigo. Então, o que ela descobriu? Ela descobriu que ela pode viajar, que ela pode sonhar, que ela pode ir para qualquer lugar sem sair do quartinho dela, né? E aí ela aprende um montão de coisas. Então, aqui vocês escrevam com as palavrinhas de vocês o que a Patrícia descobriu, certo? No número 5, você vai escolher um trecho da história que você acabou de ler e vai representar aqui por meio de um desenho. Qual foi a parte da história que você mais gostou? Foi a Patrícia no início da história triste, dizendo que não tinha nada para fazer no dia de chuva? Foi o livro vindo falar com a Patrícia? Foi o final da história, a mãe da Patrícia chamando ela? Vocês vão escolher a parte da história que você mais gostou, que mais chamou atenção, e vocês vão representar aqui por desenho. Aí a tia Bruna, ó, pede muito, muito, muito. Manda esses desenhos para mim, tá? Que nem o nosso amigo Luiz Felipe fez, de fazer o cachorrinho lá do Gustavo Rosa e mandou vídeo, foto. Façam isso, tirem as suas fotos, não demora nada, não custa nada. Tira e manda pra tia Andréia que eu vou adorar ver, tá? Vai ser muito bom. Aí, continuando na página 77,
Vamos acompanhar no número 6 a leitura da capa do livro com o professor e depois nós vamos responder as questões. Então aqui, ó, é um livro também do Pedro Bandeira, tá lá em cima o nome dele. Aqui eu tenho o título do texto de azul, Velhinho entalado na chaminé. Quem fez os desenhos foi o Aragão. E aí eu tenho a capa do livro. E embaixo eu tenho a editora, que é a editora Moderna. E aqui eu tenho a capa do livro, o Papai Noel, a menininha, o vovozinho, certo? E aí na letra A vocês vão ter que descrever a capa do livro. O que é descrever a capa do livro? Vocês vão olhar para a capa do livro e vão falar o que vocês veem nela. Eu acabei de descrever o nome do autor, o nome da história, quem fez os desenhos, a editora, o que vocês estão vendo aqui, se está de dia, se está de noite, em que lugar eles estão, quem são os personagens, através da imagem a gente pode ver, né, quem são essas pessoas. Vocês vão descrever aí na casinha de vocês para o responsável. Quem quiser fazer um vídeo e mandar para mim, vou amar, tudo bem, pode fazer. Depois vocês vão copiar o título do livro, já mostrei qual é. Na letra C, vai copiar o nome do autor, também já mostrei quem é, o mesmo da outra história. Na letra D, a editora, que eu também mostrei quem é, a tia Bruna sempre fala em toda história. E na letra E, o nome do ilustrador, que está aqui, ilustrações, o nome da pessoa do lado, quem fez os desenhos do livro. Na letra F, que itens você observa ao escolher um livro de leitura? Quando vocês vão numa loja de livros, o que chama a atenção de vocês para levar um livro para casa? É só a capa do livro? Ou vocês leem lá atrás o resuminho da história, que nem quando a tia Bruna lê aqui o Venha Conhecer, a tia Bruna dá uma leve dica, né, do que se diz aquela história? O que chama a atenção de vocês para fazer uma leitura? Contem para mim, tá? Vou querer saber. E a nossa última página de hoje é a página 78. Vocês vão pintar as sílabas que formam o nome do objeto ilustrado. Com as sílabas que sobrarem, formem outra palavra e escreva. Então, eu tenho aqui as sílabas li, pá, vro e pel. Que imagem é essa aqui? É um livro. Então, eu vou pintar aqui as sílabas do livro. Livro. Vou pintar. Vou pintar aqui o meu com lápis de escrever. Se vocês quiserem pintar aí na casa de vocês com lápis de cor clarinho, tudo bem. Pintei, ó. Pintei o livro. Sobraram duas sílabas. O pá e o pel. Papel. Vou escrever lá na linha de baixo. Papel. Fiz. Certo? Que desenho é esse aqui? Aonde a Patrícia ficou sentada a tarde toda, lendo livros? Tapete. Então, eu vou aqui e vou pintar as sílabas da palavra tapete. São 3 quadradinhos que eu vou pintar. E aí, vão sobrar as outras sílabas e a gente vai formar uma palavrinha e escrever embaixo. Vou ler todas as sílabas. É com S faz es. Tá, co, pe, lá, te. Vou pintar as sílabas do tapete. As que sobrarem eu escrevo a palavra embaixo. Aqui eu tenho a Patrícia, mas aqui eu não tenho as sílabas do nome dela. Então é uma menina. Vocês vão pintar as sílabas de menina e vão sobrar outras sílabas que vocês vão formar uma palavra. Ó, eu tenho aqui F-A-N, fun, F-A-N, fun. Aqui eu tenho M-E, me, T-A-S, tas, N-I, ni, M-A, ma e N-A, na. Vou escrever a palavra com as sílabas que eu não pintei
e vou pintar as sílabas de menina. E por fim, aqui eu tenho uma mesa, vou procurar o me e o za, e depois eu vou escrever a palavra que sobrar com as sílabas, certo? Eu tenho o do, o me, o min, M-I-N, min, o za, S com A, pode fazer o sa ou o za, e o go, G com O, go, tá? Amanhã eu trago para vocês as palavras pintadas com as sílabas que eu pintei e a palavra com as sílabas que sobraram. Fechou? A gente para hoje aqui na página 78. Amanhã a gente dá sequência na 79. Mas só amanhã, tá? Hoje a gente para aqui com o texto do Pedro Bandeira, com a interpretação dele, com a interpretação da capa de um livro dele e com essa atividade aqui, mais as atividades da primeira aulinha que a gente teve com a letrinha L, certo? E aí amanhã eu volto com todo esse conteúdo, com essas correções do caderno ângulo, com as correções das atividades que estão na plataforma L1 e L2. Tá bom, primeiro ano? Façam as atividades, quem puder mandem fotos, mandem vídeos, eu adoro receber, vou ficar feliz pra caramba, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, lavem as mãos, álcool gel, para que tudo isso passe logo e a gente volte a se encontrar o mais rápido possível, tá bom? Beijos e até amanhã.